As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Bem-vindo ao podcast das Quintas do Avante. Hoje vamos falar com uma cineasta portuguesa que vive na Escócia desde os 18 anos de idade, onde reside há 13. Já realizou 2 curtas-metragens e uma primeira longa-metragem que lhe mereceu, digo eu, o reconhecimento internacional, não só nacional. Falo do filme On Falling, onde a atriz principal representa uma trabalhadora portuguesa num armazém de e-commerce em Glasgow, que vive e trabalha naquela cidade, trabalha em turnos irregulares. O seu trabalho consiste em ir buscar encomendas de prateleiras e registar os códigos de barras. Presa entre os confins do seu local de trabalho e um apartamento partilhado, esta Aurora sonha em escapar desta vida de salários esclavagistas e alienação social e encontrar um sentido para a sua vida. Vamos à conversa agora então com a autora do filme, Laura Carreira. Bem-vinda ao nosso podcast. Laura, como é que foi a recepção das pessoas ao seu filme e a este tema que numa altura em que tanto se fala de imigração parece estar aqui no cimo de todos os debates? Então, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Sim, a reação... Infelizmente, muitas pessoas se revêem no filme. Mesmo pessoas que nunca tenham trabalhado num armazém, ou seja, o trabalho exato que a Aurora faz. Há muita gente que se identifica e em vários Q&As tive conversas com membros da audiência que vieram falar comigo e falaram dos trabalhos que tiveram. E estamos a falar de pessoas que fizeram trabalhos de call center, pessoas que trabalham em escritórios, ou seja, também há uma diversidade muito grande do tipo de trabalhos que as pessoas fazem e ao mesmo tempo conseguem sentir esse mesmo sentido de isolamento social, de dificuldade financeira e, portanto, de certa forma, não tem sido um panorama feliz viajar com este filme e perceber o quão as pessoas se relacionam com ele por todo o mundo. Pela sua própria experiência, não é? Então, a construção deste guião, como é que surge? Foi fácil inspirar-se nessas vidas reais que estão à sua volta? Eu desde já da universidade que desenvolvi um interesse pelo tema do trabalho, e já a minha última curta que fiz, o The Shift, era à volta do trabalho precário, de uma personagem que perde um turno à última da hora e as consequências dessa perda. E já na altura tinha começado a investigar diferentes tipos de trabalho precário e foi aí que encontrei os Fulfillment Centers, os armazéns de distribuição. Tem este nome interessante, Fulfillment Centers, no Reino Unido, e o trabalho de picker, de coletora, que é o trabalho que a Aurora faz. E quando descobri este trabalho, pareceu-me quase um trabalho que resumia uma série de problemas que eu acho que existe hoje com a nossa relação com o trabalho, e ao mesmo tempo também uma invisibilidade muito grande do trabalho precário e imigrante que existe no Reino Unido. Obviamente eu já estou cá há 13 anos e, portanto, experienciei o Brexit, este discurso anti-imigrante que existe por todo lado, e foi quando descobri esse trabalho e descobri a quantidade de pessoas que trabalham como imigrantes, pareceu-me que era quase um lado invisível que era importante mostrar. Fiz muitas entrevistas com pessoas que trabalham como pickers e foram muitas destas histórias que acabaram por influenciar várias das cenas no filme, incluindo momentos de diálogo, de certas frases que me marcaram ao longo destas entrevistas e que trouxe diretamente para o filme. Esta relação que existe no filme, baseada na realidade, está atenuada? Está de alguma forma atenuada ou corresponde efetivamente à realidade, ou a realidade ainda é mais grave do que aquilo que é retratado no filme? Houve certos elementos que eu, por exemplo, quando comecei a escrever o filme, pensei que existiria, por exemplo, uma relação muito quase antagónica entre os trabalhadores e os managers. E depois é engraçado, quando comecei a conversar com pessoas, muitas delas
referiam-se aos managers quase como pessoas que tinham um trabalho ainda pior do que o delas, eram pagos um bocadinho mais do que os pickers, mas tinham o trabalho de ter de dizer o que é que o computador está a dizer, ou seja, havia quase esta ideia de que não sabia muito bem onde é que a autoridade existia, mas não existia nos managers, existia mais na versão de o que é que o computador diz sobre a performance. E portanto isso, por exemplo, foi um lado surpreendente. Outro foi um bocadinho a parte que depois veio a entrar no filme, mas a parte mais negra destas conversas, quase a falta de esperança que muitas vezes este trabalho criava, na sensação de mas eu já tive trabalhos que são quase piores do que estes, ou eu não sei se vou encontrar um trabalho melhor. Portanto, muito esta ideia quase de falta de horizonte, e eu acho que essa foi uma parte muito marcante destas entrevistas, e acho que veio muito também do cansaço físico que as pessoas experienciam, um trabalho que fisicamente é muito difícil, estão a caminhar corredores e corredores, com muita falta de conexão social, com conexão com os trabalhadores que trabalham com eles. Portanto, o espaço é tão grande que as pessoas estão completamente isoladas, as pausas são curtas e não são suficientes para criar relações com os trabalhadores, e portanto também havia muito esta quase dificuldade de encontrar solidariedade entre as pessoas que trabalham ali. E sim, muito falta de quase, como estava a dizer, horizonte. Eu acho que este lado também trouxe mais para o filme, mas ao mesmo tempo também queria que o filme tivesse um lado mais esperançoso, porque também encontrei esse lado nas entrevistas. Mas não tão vincado, presumo, pelas suas palavras, a falta de horizonte, essa falta de perspectiva que também se fala muito em Portugal, muitas vezes, parece não ser limitado em termos de fronteiras, não é? Não, não é. E eu acho que também, como trabalhadores imigrantes, há sempre aquela noção de que mudamos para um país para encontrar uma vida melhor, e pronto, isso nem sempre Nem acontece. sempre acontece, exatamente. Laura, entre o seu primeiro e o seu segundo filme, registou melhorias, mais apoios no seu trabalho, mais incentivos para o desenvolvimento dos seus projetos? Sim, sim, quer dizer, eu comecei a tentar fazer desde a universidade, inicialmente tentei fazer documentários, que não funcionaram, porque já na altura queria fazer documentários sobre o tema do trabalho e era muito difícil conseguir acesso, a empresas. Obviamente não havia muitos patrões que estavam, felizes de eu chegar com 18 anos: "Ei, quero filmar os trabalhadores e perguntar-lhes perguntas sobre o trabalho". Portanto, toda a dinâmica foi sempre muito estranha, e portanto saí da universidade um bocadinho sem saber o que queria fazer, porque os documentários não tinham resultado, e veio daí que comecei a escrever a minha primeira curta. Na altura ainda tentei vários apoios, foi impossível, e portanto passado 2 anos aí já estava a trabalhar a tempo inteiro como montadora, e consegui convencer uma série de amigos a ajudarem-me a fazer esta curta, que foi a Red Hill. E só quando essa curta começou a entrar em festivais, aí consegui algumas portas a abrirem-se, então aí já consegui financiamento para a minha próxima, a curta que veio depois, o The Shift, e o The Shift, lá está, também correu muito bem nos festivais e continua a abrir portas para o filme On Falling. Portanto, sim, mas foi um processo longo. Portanto, é determinante para a vida de um cineasta, de um realizador independente, como é o seu caso, essa presença em festivais internacionais. Sim, eu acho que até agora, no meu trajeto, festivais de cinema têm sido sempre os espaços que me abriram portas, especialmente durante a primeira curta-metragem, porque lá está, na primeira tentei apoios, tentei sim, apoios financeiros aqui na Escócia, e toda essa parte foi muito difícil. E só quando esse filme começou a entrar em festivais, aí sim abriram-se portas. Mas, yeah, não, se calhar há outras versões para entrar na indústria, mas eu não conheço mais nenhuma. Ser cineasta independente não é uma vida fácil. Não, e financeiramente, também não é. Eu acho que por causa disso não é surpresa, que tantos realizadores e realizadoras venham de um background económico, que ajude bastante. Acho que é muito difícil depender. Acho que todas as artes são extremamente precárias. Eu fiz estes filmes sempre com trabalhos ao lado, ou seja, a primeira vez, aliás, despedi-me do meu trabalho
só quando soube que o On Falling tinha financiamento para produção, e mesmo nessa altura estava com imenso medo da ideia de perder o sustento e ter de viver dos ups and downs da indústria do cinema, mas pronto, tinha que tentar, mas sim, é altos e baixos. E como é que foi fazer a escolha da atriz, uma atriz portuguesa, encontrando-se agora a viver na Escócia? Seria até possível que optasse pela escolha de uma atriz de outra origem, de outra nacionalidade, ou porquê de apostar no elenco português também? Bom, eu sabia que mal comecei a investigar e percebi que muitos dos trabalhadores pickers eram imigrantes, eu imediatamente percebi que podia trazer também as minhas próprias experiências dos primeiros anos na Escócia. Muito o lado da partilha de casas, com as várias nacionalidades, com as várias pessoas que fui encontrando nos diferentes empregos que tive. Havia também nos primeiros empregos que tive, era sempre muito difícil trabalhar com escoceses, havia sempre quase a feira do género, estou a trabalhar com espanhóis, polacos, com pessoas do mundo todo, mas não com escoceses. E portanto também queria trazer esse lado para as interações dentro da casa e também para quase o lado também quase íntimo, das diferenças entre as diferentes nacionalidades, mas também quase a separação que existe entre as pessoas dentro de uma casa, embora estejam a viver coletivamente. E portanto eu sabia que havia ali muito das dinâmicas que queria trazer da minha própria experiência. E essa questão que coloca das vivências dos imigrantes de várias nacionalidades, que tem sido também, voltamos aqui ao que se passa em Portugal, tem sido agora um dos temas muito em cima da mesa, a questão da partilha de casas, embora se calhar em condições, infelizmente, muito mais gravosas, mas é uma realidade que no fundo também se verifica na Escócia, no Reino Unido, não é? Sim, quer dizer, os salários aqui não estão a crescer à mesma rapidez que o custo das casas e, portanto, as pessoas, mesmo que trabalhem tempo inteiro, vêm-se forçadas a partilhar espaços. Mas depois também havia, por exemplo, este lado coletivo que estava a falar antes, o facto, por exemplo, muitas das casas em que eu vivi em que alugava quartos, a sala, por exemplo, tinha desaparecido, era um outro quarto, aliás, era o quarto maior, era o quarto em que o senhorio ia fazer mais dinheiro. Mas havia quase essa ideia, ok, perdemos o espaço onde as pessoas podiam interagir de forma mais confortável. E agora há a cozinha, que é um espaço que as pessoas estão todas, não há espaço nenhum e não há espaço nas gavetas, e havia muito aquela que existe no filme, a ideia de pôr o nome, de quais são as tuas coisas, e portanto eu acho que tudo isto também vinha muito da pressão em que muitas das pessoas estavam, de ter turnos diferentes, de terem de trabalhar para conseguir pagar o quarto, e ao mesmo tempo também essa ideia de quase de proteção do pouco que se tem, de não haver espaço. E sim, isso foi algo, agora não partilho casa, mas sim, quando partilhei havia muitas dessas, não sei, desses quase pequenos detalhes do dia a dia que achei que revelavam muito sobre a forma como vivemos. E claro, há versões bastante piores do que esta, que é quase quando as pessoas falam de como às vezes é referido que o filme é um bocadinho triste ou deprimente, que eu não acho de todo, mas pensa-se, mas há situações que podem ser muito piores quando são relatadas na sua realidade inteira. Um, hum. Fica para pensarmos e refletirmos, mas ora, eu persistindo um pouco neste ponto, questiono se a realidade, no fundo, que foi encontrar aos 18 anos de idade uma jovem a enverdar pelo ensino superior, a querer fazer a sua carreira e a desenvolver as suas aptidões enquanto cineasta, se a realidade que foi encontrar na Escócia e à data ainda integrada no espaço Schengen, se era assim tão diferente daquela que se vivia antes e daquela que se vive hoje entre os dois países, entre Portugal e o Reino Unido.
Ou seja, se a realidade agora é parecida com a de 3 anos não, atrás? não, se a realidade de há 13 anos atrás, quando se mudou, e a realidade de hoje entre os dois países, se quer numa altura, se quer agora, se era assim e é tão distinta entre os dois países, ou se no fundo acaba por encontrar muitas semelhanças entre os dois. Não, sou muito. O discurso é igual, quer dizer, o discurso que estamos a encontrar nos dois países anti-imigração é exatamente igual. No Reino Unido já está a crescer há muitos anos e continua, e vamos ver o que é que acontece nas próximas eleições. Em Portugal, continuamos a experienciar. Não, nisso acho que é igual, infelizmente. E enquanto imigrante, já sofreu algum estigma, algum olhar mais de lado sobre esse facto? Eu acho que nunca se. Quer dizer, eu, pelo menos pessoalmente, nunca me sinto completamente em casa na Escócia. Mas eu acho que também um problema da imigração é quando se regressa a Portugal, também não me sinto completamente em casa em Portugal. Ou seja, sinto um bocadinho aquela noção de quase não ter casa. Mas a nível de atitudes, eu acho que tive muita sorte de me ter mudado para a Escócia. E, por exemplo, a Escócia votou unificada contra o Brexit, e portanto acho que é uma atitude um bocadinho diferente que senti aqui. Mas sim, senti algumas. Eu costumava trabalhar como assistente pessoal, e lembro-me na altura que a minha patroa votou Brexit, e lembro-me de estar muito do género, ok, isto vai tornar a minha vida mais difícil. Ou seja, havia muita, não sei, era quase uma espécie de uma discriminação, mas que nunca era dita de forma direta, que era mais assim, mais para o lado, mais escondida, sim. E o reconhecimento com este filme mudou a forma como passaram a olhar para si? Não sei, é difícil. Eu acho que foi interessante iniciar esta conversa, especialmente com um tema que muitas pessoas conseguem identificar. Um, E é engraçado porque eu achei que, por exemplo, o tema da imigração, que aqui, especialmente em relação ao filme, que ia ser muito mais forte. E é interessante porque a conversa, eu às vezes tinha Q&As em que quase uma pessoa ou duas falava do facto da Aurora ser imigrante, mas quase o lado da imigração muitas vezes não era um dos temas principais que as pessoas se agarravam. E eu achei isso interessante, porque acho que também abre a conversa mais para o lado quase das circunstâncias que todos encontramos, que infelizmente neste caso é o neoliberalismo louco que encontramos por todo lado, e eu acho que nesse sentido foi muito interessante, porque muitas das conversas antes, ou seja, durante o desenvolvimento do filme, eram à volta da imigração, mas quando o filme começou a passar nos cinemas, poucas pessoas referiam-se sobre a imigração. Era quase um não assunto, um assunto tabu. Exato, e eu isso achei interessante porque, de certa forma, é quase pensarmos no mundo, embora seja através de uma experiência de uma imigrante, mas pensarmos no mundo do trabalho de uma forma muito maior, que para mim era uma intenção, e portanto fiquei contente que a conversa não ficasse tão focada só na imigração. Ora, o percurso internacional que o seu filme fez, correspondeu ou ultrapassou as suas expectativas? Ultrapassou muitas expectativas, quer dizer, eu só tinha viajado com curtas anteriormente, e portanto também não sabia muito bem o que esperar de viajar com uma longa-metragem. Mas tem sido um processo muito longo, ou seja, nós estreamos o filme em Toronto com uma reação crítica logo inicial muito positiva. Foi ótimo para nós, porque foi, obviamente, é assim a primeira vez que estamos a mostrar o filme ao mundo, e portanto ajudou logo ali o início. Depois chegamos a San Sebastian, ganho o prémio de melhor realizadora no festival, que foi uma honra gigante, e portanto a partir daí quase o trajeto do filme começou a crescer, e começamos a ir a outros países e a falar com mais audiências, e todo esse processo tem sido muito interessante e muito longo. Nós ainda por exemplo, não estreamos comercialmente em Espanha e em França, que vamos estrear nos cinemas em outubro,
e portanto o filme ainda está a correr o mundo. Ainda está a receber a resposta, a sentir essa Sim. receptividade ao filme. E como é que foi essa receptividade em Portugal? Foi também muito positiva. Eu estava particularmente mais nervosa a mostrar o filme em Portugal, porque acho que é sempre aquela que é quase quando voltamos, não sei, eu quando mostro o filme e sei que há muitas pessoas na audiência que eu conheço, fico sempre mais nervosa. Hum, mas foi muito positiva e obviamente eu acho que houveram muitas mais, não piadas, mas elementos específicos que eu acho que portugueses conseguem entender e piadas ou coisinhas pequeninas que eu acho que são culturais e que eu não me apercebi que eram tão culturais antes de ver o filme pela primeira vez em Lisboa com um público português e foi aí que me apercebi, ok, eu se calhar sou mais portuguesa do que me apercebi. Ainda bem que o conseguiu retratar. É o sentido do humor, ou não sei, há qualquer coisa. Que identificou logo, não é? Que se identificou, Sim, que as pessoas podem se identificar logo à partida. sim. Que salto é que sentiu entre o seu primeiro filme da Shift, que passou inclusivamente na festa do Avante, e esta longa-metragem? A escrita foi muito mais longa, isto que parece óbvio, mas eu também trabalhei pela primeira vez com bastantes financiadores e produtores executivos e, portanto, uma equipa grande de desenvolvimento. Esse lado foi em certas alturas difícil, porque o trabalho é muito questionado e, por exemplo, haviam várias questões que para mim eram importantes manter neste filme. Por exemplo, o lado mais da bondade, o tema da bondade, a ideia de ajuda e de solidariedade entre estranhos, por exemplo. Ou o facto de que a Aurora, todos os problemas que ela experiencia não são diretamente causados por pessoas ao lado dela, as pessoas que a rodeiam cuidam dela até ao ponto em que podem, quase numa relação de ajuda, mas só no momento em que é mais preciso. E nós vemos esses momentos há alguns no filme. E, por exemplo, esses lados, não tema, mas sim, este lado do cuidado foi muito difícil de defender no filme, porque havia muita expectativa de, não, a pessoa está a experienciar pobreza e há pouca solidariedade ou há muita maldade, não sei, havia quase uma série de estereótipos que eu tive de tentar afastar-me deles e essa parte foi muito difícil de defender. Outro lado, por exemplo, de quando a Aurora experiencia pobreza, havia muita questão de porque é que ela não pede ajuda. E havia muita a ideia de mas ela se calhar não está a gastar o dinheiro bem, ou seja, quase toda a linha de questão em relação ao filme era o que é que ela está a fazer de errado. E isto obviamente eu acho que vem muito da nossa não da nossa específica, mas de uma atitude geral em relação à pobreza e de que a ideia de que a culpa está na pessoa que está a ter dificuldades. E para mim isso era completamente oposto ao que eu queria fazer com o filme, e acho que o filme, nesse sentido, dava pistas suficientes para não nos focarmos no comportamento da Aurora. Mas pronto, mesmo assim foi algo que foi muito questionado e, portanto, houve uma luta muito grande para tentar fazer o filme da forma que eu queria fazer. Acabei por conseguir, e acho que resultou, e depois foi interessante porque especialmente as primeiras conversas que começamos a ter com audiências, estes eram os pontos que estavam a ser levantados, ou seja, a ideia quase do antagonista, lá está, algo que também era muito questionado de, mas qual é o antagonista da história? E obviamente nós sabemos o que é, mas não é visível e não é uma pessoa. E lá, isto também foi algo que foi às vezes difícil de defender, como, ok, é possível fazer o filme desta forma e temos um antagonista, mas não é um antagonista que seja uma pessoa que está ao lado dela. Laura, a carreira que está a iniciar, ainda é uma jovem, a carreira que está, os passos que está a dar, acha que seriam possíveis se mantivesse a viver em Portugal? Que conseguiria alcançar os feitos que já alcançou até hoje? Não sei. O que eu sei é que para conseguir fazer a minha primeira longa-metragem,
eu tive de trabalhar vários empregos durante anos e anos. E foram empregos que a certo ponto consegui, quando a minha última curta, eu ainda estava a trabalhar a tempo inteiro. E foi nessa altura que decidi tentar fazer assim o primeiro salto, e também porque já não tinha férias. O filme começou a ir a festivais e eu não tinha férias no emprego para conseguir ir aos festivais. E então pedi para ir a part-time. E durante quase 2 anos trabalhei a part-time enquanto comecei a tentar fazer o Unfalling. E esse período, e parece uma coisa muito simples, mas só o facto de ter conseguido ter estabilidade financeira mínima com um part-time e ao mesmo tempo ser possível começar a escrever este filme foi provavelmente a única forma possível para mim de ter conseguido entrar na indústria. E isto, por exemplo, não sei se seria possível ter feito em Portugal, onde estamos a falar de um salário mínimo humilhante, não é? Um salário mínimo que não é suficiente para manter os custos básicos que existem hoje em dia em Portugal. Aqui não está muito diferente, mas um part-time, por exemplo, foi-me suficiente para me aguentar e para tentar dar o salto. Bem diferente do que seria a realidade em Portugal. Para terminar, uma ou duas últimas perguntas. Pergunto se já alguma vez foi à Festa do Avante? Já fui várias vezes. Sim. E se acha que é importante esta presença da cultura e a dignificação que a cultura tem em todo o espaço da festa, nomeadamente com o Cine Avante? Claro. Quer dizer, a festa em si, para mim, uma das coisas que é importante em todas as artes, mas que hoje em dia eu, obviamente, sempre gostei de cinema, sempre gostei de ir ver filmes, de conectar-me com a cidade de forma cultural, mas acho que hoje em dia ainda vejo a cultura como um elemento mais essencial, e muito porque acho que cria um mundo fora do trabalho, cria uma possibilidade e um momento de reflexão que eu acho que muitas vezes falta tanto no dia a dia, que é vivido de forma tão automática. E para mim a Festa do Avante também é um bocadinho isso, é esse espaço de abertura em que temos um momento para conectarmos uns com os outros e vermos filmes e ouvirmos música e conversarmos e isso, a Festa do Avante, e para mim todos os momentos de brincar, de sair deste mundo um bocado chato são importantes e cada vez mais importantes hoje. Ora, foi um gosto partilhar estes minutos consigo. Muito obrigada. Muito Votos dos obrigada. maiores sucessos para a sua carreira, seja Obrigada. na Escócia, seja internacionalmente e com especial destaque também no nosso país, apesar de estar um bocadinho afastada, também não é assim tanto. Não, são 2 horinhas. Aí no instantinho está cá. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, O podcast das Quintas do Avante está de volta na próxima semana. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.